Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje nós vamos falar sobre os sistemas de coordenadas tridimensionais. Então nós vimos anteriormente que para representar um ponto no plano, nós precisamos de uma dupla. Então se nós temos uma dupla coordenada com coordenadas A e B, a coordenada A representa a coordenada X e a coordenada B representa a coordenada Y. Já no espaço, para representar um ponto no espaço, nós precisamos de uma tripla ordenada. Então, se nós temos uma tripla ordenada com coordenadas A, B e C, onde A, B e C são números reais, o valor A representa a coordenada X, B representa a coordenada Y e C representa a coordenada Z. Bom, para representar esses pontos no espaço, então primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar um ponto, que é a origem, e três retas orientadas que sejam perpendiculares entre si, dessa forma como está na figura. Então aqui nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E o ponto O aqui seria a origem. Para verificar o sentido positivo do eixo Z, nós vamos utilizar a regra da mão direita. Então, como mostra aqui na figura, nós vamos apontar os nossos dedos para o sentido positivo do eixo X e girar para o eixo Y no sentido anti-horário. Bom, girar para o sentido positivo do eixo Y, saindo de X, no sentido anti-horário. O nosso polegar ele vai estar apontando para o sentido positivo do eixo Z. Esses três eixos coordenados, eles determinam os três planos coordenados. Então, o eixo XZ, os eixos X e Z, eles vão determinar o plano XZ, que é esse plano que está em verde. Os eixos XY determinam o plano XY, que é o plano que está aqui em cinza. E os eixos YZ determinam o plano YZ, que é o que está em azul claro. Esses três planos coordenados, eles vão dividir o nosso espaço em 8 octantes. Então, aqui, o primeiro octante é o octante que nós temos aqui, o eixo X positivo, o eixo Y positivo, o eixo Z positivo. Vamos rodar no sentido anti-horário, né? E aí, o segundo octante, nós temos o eixo Y positivo, o eixo X negativo e o eixo Z positivo. O terceiro octante, nós vamos ter o eixo X negativo, o eixo Y negativo e o eixo Z positivo. O quarto octante, nós vamos ter o eixo Y negativo, o eixo X positivo e o eixo Z positivo. Então, na parte de cima, nós temos 4 primeiros octantes. E abaixo do plano que está em cinza, nós temos outros 4 octantes. Então, o quinto octante está abaixo do primeiro octante. O sexto octante está abaixo do segundo octante. O sétimo octante está abaixo do terceiro octante. E o oitavo octante está abaixo aqui do quarto octante. E para marcar um ponto, né, que tem coordenadas A, B e C no espaço, como é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no eixo X e marcar a coordenada A. Vamos traçar uma paralela ao eixo Y, passando aqui por X igual a A. Vamos marcar o valor de B, né? Então, aqui, se nós pensarmos aqui, se eu traçar aqui uma paralela ao eixo X, cortando o eixo Y em B, nós vamos ter aqui um paralelograma. Então, esse ponto que vai estar na interseção desse paralelograma, ele tem coordenada X igual a A, Y igual a B e Z igual a 0. Então, a partir desse ponto, nós vamos traçar uma paralela ao eixo Z e vamos subir C. Se C for maior que 0. Então, nós vamos ter aqui o ponto com coordenadas A, B e C. Então, aqui nós pegamos um paralelepípedo e colocamos aqui sobre a origem. E aqui nós colocamos alguns pontos, né? Aqui é sobre o eixo X. Eu tenho o ponto com coordenadas A, 0, 0. Sobre o eixo Y, nós temos o ponto com coordenadas 0, B, 0. Sobre o eixo Z, nós temos um ponto com coordenadas 0, 0, C.
Nós traçamos aqui o paralelogramo da base do paralelepípedo. Esse ponto Q ele vai ter coordenadas x igual a A, y igual a B e z igual a 0. Traçarmos uma paralela aqui ao eixo Z, a partir desse ponto vamos subir, e aqui nós temos o ponto P com coordenadas A, B e C. Né? Então aqui no plano YZ, o X tem coordenada 0. No plano XZ, o Y tem coordenada 0. E no plano XY, o Z tem coordenada 0. Então nós temos aqui dois pontos que nós vamos marcar aqui. O ponto com coordenadas menos 4, 3 e menos 5. E o ponto com coordenada 3, menos 2 e menos 6. Bom, o primeiro ponto aqui, x é menos 4. Então, vou mandar aqui na parte negativa do eixo x, 4. Então, menos 4 está aqui para trás do eixo x. Aí, vamos traçar uma paralela ao eixo y, cortando x em menos 4. E vamos marcar quanto? 3. Então, nós vamos ter aqui, nesse paralelograma aqui, que está no plano xy, o ponto aqui da interseção, né? Das retas paralelas ao eixo x e ao eixo y, o ponto x tem coordenada menos 4, y tem coordenadas 3 e z coordenada 0. A partir desse ponto, nós vamos traçar uma paralela e vamos descer menos 5. Então, vamos marcar aqui menos 5. Então, o nosso ponto com coordenada menos 4, 3, menos 5, é o ponto aqui que está aqui em pretinho, olha. Bom, para marcar o ponto com coordenadas 3, menos 2 e menos 6, então, olha, x é 3. Então, sentido positivo de x igual a 3. Marcamos 3. Passamos uma paralela ao eixo y e andamos 2 para a esquerda, cortando x igual a 3. Aqui, menos 2. Então, a partir desse ponto, nós traçamos uma paralela ao eixo z e descemos menos 6. Então, nosso ponto com coordenadas 3, menos 2, menos 6. Esse ponto aqui pretinho que está aqui. Bom, aqui na figura nós vamos marcar alguns pontos. Por exemplo, o ponto A tem coordenadas 2, 3 e 0. Então, ó, marcamos 2 em x, 3 em y. E aqui traçamos um paralelograma, né, aqui no plano XY. Nessa interseção aqui, desse paralelograma, cortando, né, uma paralela aqui a y, cortando x em 2, uma paralela ao eixo x, cortando y em 3, esse ponto é o ponto A que tem x vale 2, y vale 3 e z vale 0. Então, se nós quisermos marcar o ponto E, x vale 2, y vale 3 e z vale 6. Então, a partir desse ponto A, nós vamos subir 6 e vamos marcar ponto E. Subir 6 paralela aqui ao eixo Z. Marcamos aqui o ponto E. Bom, quando nós estamos trabalhando com sistemas de coordenadas tridimensionais, as nossas figuras agora vamos ter superfícies que às vezes são confundidas com curvas. Então, por exemplo, eu posso ter uma equação que no R2 ele representa uma curva. No R3, essa mesma equação ela vai me representar uma superfície, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Deixa eu ver o que travou. Então, aqui, por exemplo, olha, y é igual a 2. No R2, y é igual a 2, ele representa a reta paralela ao eixo x, passando por y igual a 2. No R3, y igual a 2 representa um plano paralelo ao plano xz, passando por y igual a 2. Então, no R2, ele é uma curva, no R3, ele é uma superfície. Em geral, se K é uma constante, x igual a k, ela representa um plano paralelo ao plano yz. Y igual a k é um plano paralelo ao plano xz. E z igual a k é um plano paralelo ao plano xy.
Também, por exemplo, se nós fizermos x igual a zero, o que é x igual a zero? X igual a zero é o plano YZ. O que é y igual a zero? Y igual a zero, no R3, é o plano XZ. E Z igual a zero, no R3, ele é o plano XY. Então, olha, se nós pensarmos nesse paralelepípedo aqui, os lados do paralelepípedo, né, que estão sobre os planos coordenados, então a base aqui é o, né, é Z igual a zero. Essa outra base aqui, esse outro plano que está aqui, né, é o plano XZ, que é o plano Y igual a zero. O plano que está aqui, contendo essa face aqui do paralelepípedo, é o plano YZ. O plano YZ é igual a X igual a zero. O plano que passa aqui, nessa base da direita, né, do paralelepípedo aqui, é o plano Y igual a B. O plano que passa aqui nessa base aqui da frente, né, que é paralela aqui ao plano YZ, é o plano X igual a A. E o plano que passa aqui na face de cima desse paralelepípedo é o plano Z igual a C. Por exemplo, esse plano que está aqui é o plano Z igual a 3. Ou seja, é o plano paralelo ao plano XY, passando por Z igual a 3. Esse plano aqui da figura é o plano Y igual a 5. Ou seja, o plano paralelo a XZ, passando por Y igual a 5. E se eu tiver uma reta qualquer, y igual a x mais 1, no R2? No espaço, y igual a x mais 1 vai representar um plano. O z está indo de menos infinito a mais infinito. E o y obedece essa relação, y igual a x mais 1. Agora vamos falar um pouquinho sobre distâncias e esferas. Se nós temos dois pontos no R2, né? Então nós temos o ponto P1 com coordenadas x1, y1 e um ponto B' com coordenadas x2, y2. Aqui está x1, y1, mas é x2, y2. De acordo com essa figura que está aqui. Se nós pensarmos aqui no plano, se nós quisermos calcular a distância de P1 até B', né, de P1' até B', essa distância D1, podemos pensar que isso aqui é um triângulo retângulo e aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, D1 ao quadrado é igual esse cateto, né? O A', B' ao quadrado, mais o P1', a linha. Então, aqui, P1', a linha, essa distância aqui é x2 menos x1, e né? Y é a mesma coordenada, então, essa distância aqui é x2 menos x1. E a distância aqui de A' até B' é y2 menos y1. Então, fica aí que D1 ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, quem é D1? D1, já que a distância é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa distância D1 eu vou utilizar para calcular a distância no espaço, tá, gente? Bom, e por definição, o que é uma circunferência? Uma circunferência são todos os pontos que distam a mesma distância R de um ponto O, que é o centro. A equação de uma circunferência de centro AB e raio R, ela é determinada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Se a gente voltar na figura aqui, se o meu ponto P1, né, fosse o meu centro e nós girássemos essa linha azul aqui em volta desse ponto P1, linha, ele ia formar uma circunferência de raio D1. Então, D1 ao quadrado seria
x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. O D1 aqui nós estamos chamando do raio da circunferência. Então, r ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Mas eu estou gerando, na definição, em vez de ter coordenadas x1 e y1, eu tenho coordenadas a e b. Por isso, que ele me deu aqui, que a equação de uma circunferência de centro AB e raio R, ela é denotada por x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, gente, se nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, isso no R2 representa a curva que é uma circunferência, centrada no ponto 0, 0 e com raio 2. Já no R3, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, ele representa uma superfície, que é um cilindro. Mais na frente, a gente vai ver que toda vez que eu tiver uma equação no R3, apenas duas variáveis e a terceira não aparecer, aqui o z não aparece, eu vou ter um cilindro, tá? Porque ele vai varrer essa figura em todo o eixo z. Então, olha, no plano eu tenho uma curva, que é a circunferência de centro na origem é raio 2. No R3, eu vou pegar essa circunferência e vou varrer essa circunferência em todo o eixo z. Isso vai me formar um cilindro oco, como está aqui na figura, tá? Bom, e se eu tenho, por exemplo, a equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4? No R2, no plano, isso aqui é uma circunferência de centro 1 e 3 e raio 2. No R3, isso aqui representa uma superfície, que é um cilindro de centro 1 e 3 e raio 2. Então, aqui nós temos no R2, no plano, uma circunferência, e no R3, nós vamos varrer essa circunferência em todo o eixo Z. Então, aqui, ó, a circunferência está aqui, nós vamos varrer ela em todo o eixo Z, para formar esse cilindro que está aqui. Bom, e se nós temos dois pontos, P1 e P2, e nós queremos calcular a distância entre P1 e P2. Bom, agora nós estamos trabalhando com um ponto no R3. Bom, mas se nós imaginarmos que essa linha rosa é a hipotenusa desse triângulo retângulo que tem base o P1B e o outro cateto BP2. Então, BP2 é um cateto, P1B é outro cateto e a hipotenusa é P1P2. Então, nós temos aqui que essa distância aqui em rosa, que nós vamos chamar de Dzão. Então, Dzão ao quadrado é igual a P1B ao quadrado mais BP2 ao quadrado. Bom, P1B é a distância do plano que nós vimos lá, tá? É o nosso D1. Então, vai ficar... Nós já vimos aqui, ó, se a gente analisar também essa distância aqui, Z1 tem a mesma coordenada, né? Z1 é a coordenada de P1 e a coordenada de B. E aqui eu tenho x1, y1, para o ponto P1, e para o ponto B, x2, y2. Então, essa distância aqui entre esses dois pontos, P1 e B, essa distância ao quadrado, vai ser x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. A distância ao quadrado de BP2 vai ser coordenada x repete, né? Coordenada y repete, e a coordenada z que muda. Então, P2B ao quadrado vai ser Z2 menos Z1 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser P1B ao quadrado mais BP2 ao quadrado. Então, D ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais C2 menos C1 ao quadrado. Bom, então, quem é D? D é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais Z2 menos Z1 ao quadrado. Nós vamos utilizar essa fórmula de distância para obter a fórmula de uma esfera. Então, olha, qual é que é uma esfera? Uma esfera é o conjunto de todos os pontos no espaço, né, com coordenadas x, y, z, cuja distância a um ponto C, com coordenada h, k, l, é r.
Bom, mas nós já vimos que r ao quadrado, pela forma anterior, é x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado mais z menos l ao quadrado. Então, a equação de uma esfera de centro com coordenadas h, k e l e raio r é dado por essa fórmula que está cá. Então, vamos a um exemplo. A equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z mais 3 ao quadrado igual a 9, como nós vimos, isso representa uma esfera, né, de centro h, k e l e raio r. Então, h aqui seria 2, k seria 1 e l seria menos 3. E r é 3. Então, é uma esfera de centro 2, 1 e menos 3 e raio 3. Então, vamos desenhar aqui nossa esfera. Então, marca 2 aqui em x, 1 aqui em y. Nesse ponto, desce 3, que o z aqui é negativo. Então, aqui está o centro da esfera. E o raio é 3. Então, nós temos aqui uma esfera que está em qual octante? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto octante. Está abaixo do primeiro octante aqui. Uma esfera que está no quinto octante. Vamos a outro exemplo. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 2x menos 4y igual a 4 representa qual figura? Olha bem, gente. Quando nós tivermos uma equação com 3 variáveis, onde os coeficientes das variáveis que estão ao quadrado aqui são os mesmos, né? O coeficiente do x aqui é 1, do y é 1, do z é 1. Se esses coeficientes são iguais, não necessariamente tem que ser 1, isso aqui, provavelmente, se for uma superfície no R3, vai ser uma esfera. Bom, e como é que a gente vai verificar o centro e o raio dessa esfera? Então, nós vamos ter que fazer algumas operações matemáticas para chegar na fórmula que representa a equação da esfera. Então, nós vamos separar todo mundo que tem x, todo mundo que tem y e todo mundo que tem z. Bom, aí nós vamos completar quadrado. Qual é o quadrado aqui perfeito, onde aparecem os termos x ao quadrado menos 2x? O quadrado perfeito que aparece esses dois termos aqui, é x menos 1 ao quadrado. Por quê? X menos 1 ao quadrado é x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí nós vamos subtrair o menos 1 aqui, porque eu vou substituir x ao quadrado menos 2x por x menos 1 ao quadrado menos 1. Depois, nós vamos aqui. Y ao quadrado menos 4y. Qual é o quadrado perfeito que aparece y ao quadrado menos 4y? Bom, o quadrado perfeito que aparece esses dois termos é y menos 2 ao quadrado. Mas na hora que a gente desenvolve o y menos 2 ao quadrado, dá y ao quadrado menos 4y mais 4. Então, nós temos que subtrair o menos 4. O z está sozinho, aqui o z ao quadrado vai continuar. Isso é igual a 4. Então, fazendo essas operações, deixando na fórmula da esfera, nós encontramos aqui x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais z ao quadrado da 9. Opa, aqui é a equação da esfera. Que esfera? A esfera com centro 1, 2 e 0 e raio 3. Se você tiver dificuldade de fazer essa volta aqui, é só lembrar que quando você desenvolve um quadrado perfeito, é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, para encontrar esse quadrado perfeito, basta pegar o termo que está multiplicando o x aqui, ó, a variável com expoente 1, ou o y, né? A variável com expoente 1, e dividir por 2. Né? Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, vamos ver aqui a nossa figurinha, como é que ficou. Opa, tá demorando um pouquinho em vir. Então, isso aqui é uma esfera, né? X é 1, y é 2, z é 0. Então, o centro está aqui nesse ponto. E raio 3. Então, o centro aí está no centro, está no plano x, y, né? Aqui no primeiro octante.
E aí, a partir dali, eu vou marcar o raio igual a 3. Então, tá aqui a figurinha, ó. Aqui tá o centro, aqui. Tá sobre o plano XY, né? Já que z é igual a 0. Então, 3 para cima, 3 para baixo, 3 para um lado, 3 para outro, 3 para tudo quanto é lado, a partir do centro. Eu termino minha aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido.